Os Montes Apalaches são uma das cadeias montanhosas mais antigas do mundo, uma formação que existe há cerca de 480 milhões de anos e se estende por aproximadamente 2.400 quilômetros, do Canadá ao Alabama, nos Estados Unidos. Com florestas densas, picos cobertos por névoa e trilhas solitárias que se perdem no horizonte, esse lugar é muito mais do que um destino para aventureiros. Ele é um território onde o desconhecido espreita entre as árvores. Além de abrigar o caminho dos Apalaches, uma das trilhas mais longas do mundo, essa região também é palco de inúmeros relatos macabros. Pessoas que desaparecem sem deixar vestígios, luzes misteriosas que surgem na escuridão da noite e criaturas indescritíveis que desafiam qualquer explicação científica. O que acontece nessas montanhas? Seriam apenas lendas ou existe algo que não deveria estar ali? Eu sou o Dionísio e hoje eu trouxe algumas das principais lendas e acontecimentos dos Montes Apalaches. Histórias que vão te fazer pensar duas vezes antes de pisar nessas montanhas. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de explorar esse lugar sozinho? Vamos começar a nossa coletânea com a assustadora história da Bruxa dos Bell. A lenda da Bruxa dos Bell é, sem dúvida, uma das histórias sobrenaturais mais arrepiantes e famosas dos Estados Unidos. Imagine, você está vivendo tranquilamente com sua família em uma fazenda e, de repente, coisas estranhas começam a acontecer. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a família Bell em Red River, Tennessee, entre 1817 e 1821. Essa história ficou tão famosa que até hoje inspira livros, filmes e documentários. Inclusive, acreditam que tenham servido de inspiração para o filme A Bruxa de Blair. Mas isso se trata apenas de uma especulação. Essa inspiração nunca chegou a ser confirmada de fato. O que é mais assustador nessa história é que ela não é qualquer relato de fantasma. Aqui, os acontecimentos envolveram pessoas reais, lugares reais e uma entidade que sabia muito bem como causar medo. Tudo começou quando John Bell, o chefe da família, viu uma criatura incomum enquanto observava sua plantação de milho. Era uma espécie de animal com o corpo de cachorro e a cabeça de coelho. John tentou atirar na criatura, mas ela desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A partir desse momento, o terror aumentou. Sons estranhos começaram a ecoar na parede da casa durante a noite. As crianças relataram ouvir barulhos semelhantes aos de ratos roendo as camas, e além disso, cobertores eram puxados, travesseiros eram arremessados e, o mais bizarro, uma voz começou a sussurrar pela casa. Inicialmente parecia uma senhora idosa cantando hinos religiosos. Com o tempo, a voz ficou mais forte e clara, recitando sermões inteiros e até respondendo perguntas. E não parou por aí. A filha mais nova, Betsy Bell, tornou-se o principal alvo da entidade. Ela sofria puxões de cabelo, tapas no rosto, chutes violentos e aparecia com marcas roxas, sem que houvesse ninguém por perto. A história ficou tão conhecida que até o general Andrew Jackson, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, decidiu visitar a fazenda. No caminho, a carruagem de Jackson ficou presa na lama e, de repente, uma voz feminina, invisível, disse que eles não deveriam prosseguir. Mas a caravana ignorou a mensagem e seguiram o caminho. Ao chegarem, um homem da comitiva de Jackson, que alegava ser um caçador de bruxas, foi atacado violentamente por forças invisíveis e fugiu do local. Jackson, impressionado com o que viu, ainda chegou a declarar que preferiria lutar contra os britânicos do que enfrentar a bruxa. A entidade parecia ter um objetivo principal: atormentar John Bell, a quem chamava de Old Jack. Ela o ameaçava constantemente, dizendo que o mataria. Com o tempo, John ficou gravemente doente e acabou falecendo. Por muito tempo, ninguém soube a causa da sua morte. Até que a família encontrou um frasco com o líquido preto e eles tiveram a belíssima ideia de testar o conteúdo no gato da família e o animal morreu instantaneamente. Quando fizeram isso, escutaram a bruxa dizer palavra por palavra: "Dei uma dose disso para Old Jack ontem à noite, e ele nunca mais se levantará." Durante o funeral de John, a voz da entidade foi ouvida cantando e rindo de forma sarcástica até o último visitante deixar o cemitério. Mas a história não terminou com a morte de John. Betsy Bell também continuou sendo assombrada. A entidade parecia não aprovar o relacionamento dela com Joshua Gardner, seu namorado de infância, que alegou também ter presenciado vários incidentes. Sempre que o casal estava junto, a bruxa aparecia com ameaças e manifestações sobrenaturais. O assédio foi tão intenso
que Betsy acabou inclusive desistindo do noivado com o rapaz. Foi somente a partir daí que a bruxa deu sossego à família. A lenda diz que ela prometeu retornar em 1935 para amaldiçoar os descendentes dos Bell, mas após isso não houveram mais menções a respeito da bruxa. Existe até hoje uma caverna próxima à fazenda dos Bell em que dizem ser da bruxa e que inclusive pode ser visitada. Muitos visitantes alegam ter vivenciado eventos paranormais e sentindo um clima pesado de alguma coisa ruim. Outro evento bastante intrigante são os aparecimentos das luzes das Brown Mountains. Localizadas na Carolina do Norte, no condado de Burke, as Brown Mountains são uma pequena cordilheira que fazem parte dos Montes Apalaches. Essas montanhas são palcos de um dos acontecimentos mais inexplicáveis que já foram e são relatados, sendo até hoje um mistério até mesmo para a ciência. Há mais de um século, orbes brilhantes são vistos e registrados pairando por essa região. Essas luzes são de várias cores e tamanhos e se movem de forma aleatória, às vezes quase estáticas, outras vezes tão rápidas quanto relâmpagos. Por algum motivo que ainda não foi descoberto, esses orbes aparecem e somem de forma repentina. Não existe um padrão quanto a onde e nem em que horário vão aparecer. Inclusive, muitos turistas vão até o local para verem o fenômeno e acabam se frustrando por não conseguirem ver as luzes. De acordo com relatos históricos, o aparecimento dessas luzes já é discutido desde 1890, mas foi somente em 1910 que saiu o primeiro documento que registrasse esse evento de maneira escrita. Movidos pela curiosidade, os moradores locais pediram uma investigação governamental a respeito do que estaria acontecendo nas Brown Mountains. Em 1913, um agente do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos foi enviado até o local para iniciar as investigações a respeito dessas misteriosas luzes. E o resultado da pesquisa foi um verdadeiro balde de água fria para os moradores que esperavam uma solução sobrenatural para o que estava acontecendo. Isso porque hotéis da região hospedavam muitos turistas que iam para lá com o intuito de serem testemunhas desse fenômeno. De acordo com o pesquisador, as tão assombrosas luzes da Brown Mountain eram somente faróis de locomotivas e de automóveis que passavam pela região. Contudo, houve uma reviravolta nessa história. Isso porque em 1916, uma inundação atingiu a área por onde essa locomotiva e os automóveis passavam, fazendo com que o tráfego no local fosse suspenso até o reparo da ferrovia. Mas, inexplicavelmente, as luzes continuaram a aparecer. Com isso, fizeram um novo estudo no local e alegaram que essas luzes eram resultado de uma combustão causada pelo acúmulo de gases da região pantanosa das Brown Mountains. De acordo com essa pesquisa, os gases acumulados no solo precipitavam e explodiam na atmosfera, o que explicaria a coloração e os aspectos dos orbes, que lembram muito esferas de fogo. O problema é que não há pântanos nas montanhas Brown e nem em suas redondezas. Além disso, essa formação de gases nunca foi comprovada em nenhum estudo posterior. De acordo com a lenda local, as luzes são espíritos errantes dos guerreiros que morreram na batalha travada entre os índios Cherokee e Catawba. Outra lenda mais recente diz que uma mulher assassinada pelo seu marido e enterrada nas montanhas faz surgir essas luzes como uma espécie de sinalização para que encontrem o seu corpo. Apesar de inúmeras investigações e teorias científicas, o mistério das luzes das Brown Mountains persiste até os dias de hoje. Nenhuma explicação foi capaz de justificar completamente o fenômeno e ele continua desafiando especialistas e atraindo curiosos de todo o mundo. Seriam esses orbes manifestações espirituais, fenômenos naturais desconhecidos ou algo além da compreensão humana? A partir de agora, as histórias começarão a ficar um pouco mais aterrorizantes. Isso porque trataremos a respeito das lendas mais assustadoras dos Montes Apalaches. Essas lendas tratam a respeito de criaturas bizarras, ferozes e mortais. Em contraste a respeito da comicidade do seu nome, os relatos do Homem-Mariposa são extremamente assustadores. A começar pelo seu aspecto físico. Reza a lenda que o Mothman, como é chamado originalmente, é uma mistura de um homem com uma mariposa. Seu corpo é de um homem, mas a sua cabeça é a mesma do inseto. Seus olhos são vermelhos e brilhantes. Ele possui mãos com garras e pés com apenas 3 dedos. E o mais assustador são as suas asas, que permitem que ele se desloque com extrema agilidade pelo ar. Os primeiros relatos dessa criatura se deram por volta da década de 60, na cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental.
Era 15 de novembro de 1966 quando dois jovens casais relataram às autoridades que viram uma criatura humanoide estranha, com olhos vermelhos brilhantes, parada à beira da estrada ao lado de uma antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, eles fizeram o que qualquer ser humano em seu juízo normal faria. Pisaram fundo no acelerador e saíram dali o mais rápido que podiam. Mas é aí que a história se torna mais assustadora. De acordo com eles, por mais que acelerassem o máximo que conseguissem, a criatura ainda conseguia acompanhá-los. O carro chegou a atingir 150 quilômetros por hora, mas o monstro estava ali, extremamente próximo a eles. O Mothman o seguiu até os limites da cidade, emitindo sons horripilantes. Embora tivesse uma ótima reputação na cidade, é claro que a polícia não acreditou na história dos jovens. Mas, mesmo relutantes, foram até o local onde os casais disseram ter avistado a criatura e não encontraram nada. No dia seguinte, foi redigida uma matéria a respeito desse incidente no jornal local da cidade e a partir daí vários outros moradores começaram a alegar que já tinham visto o Mothman. Mas a história não termina por aí e tende a ficar cada vez mais bizarra. No dia 15 de dezembro daquele mesmo ano, um mês após a primeira aparição do Homem-Mariposa, uma ponte em Point Pleasant, a Silver Bridge, que cruzava o rio Ohio, desabou. De acordo com as investigações a respeito do incidente, uma rachadura em uma das estruturas da ponte acabou provocando colapsos, fazendo com que ela caísse. 46 pessoas morreram por conta dessa tragédia. O intrigante é que o pico de ligações de moradores alegando terem visto o Homem-Mariposa se deu na noite anterior a esse acidente. Muitos passaram a acreditar que existisse uma relação entre o monstro e o incidente da ponte, levantando inclusive a teoria de que ele talvez seria o responsável direto por esse acontecimento. Um fato curioso é que a história do Homem-Mariposa furou a bolha de Point Pleasant e se tornou algo mundial. Isso porque são inúmeros os relatos de pessoas que avistaram a criatura momentos antes de acidentes e desastres naturais de proporções grandiosas. Para você ter uma ideia, existem indícios de que o Mothman esteve presente momentos antes do acidente nuclear de Chernobyl e no terremoto da cidade do México em 1985. Desde então, o Homem-Mariposa passou a ser conhecido como um mau presságio, de modo que, sempre que fosse avistado por alguém, alguma tragédia de grande proporção estaria prestes a acontecer. Mas, pelo menos até hoje, não há registros de que o Homem-Mariposa tenha feito uma vítima humana de forma direta. Só nos resta indagar se: será que essa criatura é a responsável por essas tragédias? Ou ele seria apenas um mensageiro? E para os céticos, isso é tudo apenas uma lenda e as histórias não passam de mentiras? Bom, são questões que nós não podemos responder. Mas ao que tudo indica, os moradores de Point Pleasant não se incomodam muito com a existência do Mothman. Afinal, construíram uma estátua no formato da criatura e até criaram uma festa em sua homenagem. Nos Apalaches, os cervos são incrivelmente comuns. Acredita-se que existam dezenas de milhões de cervos de cauda branca na região, sendo a espécie mais numerosa, mas eles não estão sozinhos. Os veados de Sica e os imponentes alces também habitam esses territórios. Os cervos são muito mais do que apenas parte da fauna local. Eles são uma peça fundamental do ecossistema e também uma fonte de sustento para muitas comunidades. A caça é uma grande atividade econômica nessa região, fornecendo alimento e sustentando negócios locais. Mas, com tantos encontros entre humanos e cervos, era apenas uma questão de tempo até que algo estranho começasse a ser relatado. Dizem que o Not Deer, de tradução literal o não cervo, é uma criatura que, à primeira vista, se mistura entre os cervos comuns. Mas, se você prestar bem atenção, perceberá detalhes que não fazem muito sentido. O Not Deer possui uma característica muito marcante em seus olhos. Enquanto os cervos normais possuem olhos nas laterais da cabeça, um traço típico de animais herbívoros, o Not Deer tem olhos voltados para a frente, como os de um predador. Esse simples detalhe por si só já causa um desconforto imediato em quem o vê. Além disso, seu pescoço parece longo demais e suas articulações dobram em ângulos estranhos. Diferente de um cervo comum que fugiria ao menor sinal de perigo, essa criatura não demonstra medo. Pelo contrário, ele pode se aproximar, observando de um jeito que não parece nada natural.
Algumas criaturas afirmam que a criatura se move de forma desajeitada, como se não estivesse acostumada ao seu próprio corpo. Há relatos de que suas pernas parecem dobrar ao contrário, como se estivessem quebradas e seus movimentos são erráticos e imprevisíveis. E talvez esse seja o detalhe mais assustador. O Nottir pode se levantar sobre duas patas. Alguns dizem que ele usa essa habilidade para perseguir aqueles que tentam fugir e até mesmo escala árvores para capturar as suas presas. Se isso não fosse o suficiente, há relatos de que essa criatura emite sons perturbadores, que se assemelham mais a gritos de humanos do que ao bramido natural de um cervo. Enquanto eu pesquisava sobre o Notdir, me deparei com um relato aterrorizante no Reddit. Um usuário contou uma experiência que teve durante uma noite aparentemente tranquila, enquanto observava as estrelas deitado na caçamba da sua caminhonete, cercado apenas pela escuridão e pelo som do cervo se movendo entre a vegetação densa. Eu vou chamar o narrador da história de John. No início, tudo parecia normal, até que John começou a ouvir o som de um farfalhar na vegetação próxima. Como estava acostumado com a presença de cervos, ignorou o ruído e continuou relaxando. No entanto, os sons persistiram e pareciam se aproximar cada vez mais. Foi só quando ouviu uma respiração pesada e irregular, vinda de um ponto muito próximo, que ele começou a sentir um desconforto real. Algo estava ali, observando. Quando finalmente pegou sua lanterna e se virou para ver o que estava ali, John deu de cara com um par de chifres emergindo das trepadeiras. A princípio, ele achou que era apenas um cervo, mas algo estava errado. Os chifres eram lisos e pontiagudos. Seus olhos não refletiam a luz, permanecendo como poças negras vazias que olhavam fixos diretamente nele. As pernas pareciam dobrar de forma errada, como se tivessem articulações extras. E a criatura parecia uma imitação grotesca de um cervo, desenhada por alguém que nunca viu um de verdade. O momento mais aterrorizante aconteceu quando o ser se ergueu sobre as suas patas traseiras, ficando na mesma altura de John, e então falou. Com uma voz idêntica de John, a criatura declarou: "Não há volta a partir de agora." Em seguida, abriu os braços, que antes pareciam pernas dianteiras, e começou a gritar. Não um som de animal, mas um grito agonizante, como se várias pessoas estivessem sendo queimadas vivas. John, tomado pelo pavor, fugiu do local sem olhar para trás. Até hoje, ele não sabe exatamente o que viu naquela noite, mas tem certeza absoluta de que não era um cervo. Há quem sugira que o Not Deer possa ser um predador disfarçado ou até mesmo uma entidade sobrenatural, que assume a forma de cervo para atrair vítimas. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: quem já viu um Not Deer nunca esquece a sensação de que algo estava realmente muito errado. Outro ser extremamente assustador é o Wendigo. A lenda do Wendigo remonta aos povos nativos da região dos Grandes Lagos e dos Montes Apalaches, no Canadá e nos Estados Unidos. Tribos como os Ojibwas e os Cree contavam histórias sobre um ser amaldiçoado que surgia quando um humano recorria ao canibalismo para sobreviver. Existem duas versões a respeito dessa maldição. Uma delas, aquele que comesse a carne humana se transformava na criatura. Na outra, um espírito maligno surgia àqueles que se entregavam à fome extrema e à ganância. Independente da versão, uma coisa é certa: depois da sua transformação, a pessoa jamais voltava a ser humana. As descrições do Wendigo variam, mas todas têm algo em comum: a sua aparência esquelética e apavorante. Alguns dizem que ele se assemelha a um homem cadavérico com a pele pálida e ressequida, olhos brilhantes e vazios, e dentes afiados como navalhas. Outros o descrevem como traços animalescos, como chifres de cervo e garras enormes. Porém, o mais assustador não é a sua aparência, mas sim a sua fome insaciável. Além disso, o endigo exala um cheiro muito específico e nauseante, descrito como o odor de carne podre em decomposição, o que faz com que a sua presença seja sentida antes mesmo de ser visto. O endigo possui uma estratégia de caça um tanto quanto incomum. Um de seus traços mais aterrorizantes é a capacidade de mimetização vocal, podendo imitar a voz de suas vítimas para atrair novos alvos ao fingir pedidos de socorro. Desse modo, a criatura atrai suas vítimas até ele, não precisando ir efetivamente à caça da presa.
Mas se engana aquele que acha que está a salvo por apenas conhecer a tática utilizada pelo mendigo. Isso porque, no primeiro sinal de pânico, a vítima ativa o instinto de predador do monstro, algo que não se deve desejar jamais. Afinal, estamos falando de uma criatura considerada uma das mais mortais do folclore norte-americano. Sua velocidade e agilidade permitem que ele se mova rapidamente, mesmo nas florestas mais densas e na neve profunda. Possuindo força sobre-humana, capaz de esmagar ossos e levantar um homem adulto sem esforço. Sua visão é baseada em movimento. Ele enxerga tudo que se move ao seu redor, tornando-se quase imparável. Dado tudo isso, é impossível conseguir fugir da perseguição de um mendigo. De acordo com os povos nativos, crentes dessa lenda, a melhor estratégia para sobreviver a um mendigo é manter-se como se nada tivesse acontecido. Sentiu o cheiro da criatura? Ignore. Escutou alguém te chamando na floresta por seu nome? Finja que não ouviu. Viu algo entre as árvores que não sabe o que é? É melhor esquecer isso. Vá embora imediatamente para sua casa ou abrigo e tranque as portas e janelas com naturalidade. Mas, o mais importante, não saia correndo. Isso só vai piorar as suas chances de sobrevivência. Por conta dessa habilidade de mimetização, muitas pessoas acabam confundindo o mendigo com outra criatura do folclore indígena, os skinwalkers. Essa confusão se tornou ainda mais comum com a popularidade recente dos relatos e contos sobre os Montes Apalaches. No entanto, é importante destacar que os Wendigos e os skinwalkers são criaturas distintas, pertencentes a mitologias diferentes. Enquanto o Wendigo está ligado ao canibalismo e à fome insaciável, os skinwalkers fazem parte das tradições da tribo Navajo e é descrito como um xamã corrompido capaz de se transformar em animais e manipular a percepção das suas vítimas. Seja mito ou realidade, a lenda do mendigo continua intrigando e assustando aqueles que ousam explorar as regiões remotas onde dizem que a criatura habita. Para muitos, ele representa mais do que um monstro. É um aviso sobre os perigos da fome, do desespero e da ganância. O fato de que a história persiste há séculos indica que, de alguma forma, ela ainda ressoa nos temores mais profundos da humanidade. Além das lendas a respeito desse lugar, uma coisa que nem os céticos podem discutir a respeito da veracidade são os diversos desaparecimentos e crimes trágicos que já ocorreram nos Montes Apalaches. A verdade é que as trilhas dessas cadeias de montanhas misteriosas já foram palcos dos mais diversos acontecimentos trágicos, sejam eles sobrenaturais ou tão somente frutos da maldade humana. Ou, quem sabe, um misto de ambos. Se vocês se interessarem pelo assunto, eu posso trazer mais vídeos a respeito desses desaparecimentos e assassinatos que ocorreram nos Apalaches, bem como aprofundar mais em alguma das lendas que citei nesse vídeo. Tem muita coisa que ainda dá para extrair desse folclore riquíssimo. Deixe aqui nos comentários se vocês gostariam de mais vídeos a respeito desse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de explorar essas montanhas sozinho ou prefere admirar essas histórias do conforto da sua casa? Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.